raras exceções, e mesmo assim com muita dificuldade, não tem tempo para se deter, para se debruçar sobre os projetos e sobre a análise da consecução dos objetivos, ou seja, da efetividade da execução desses problemas, e passam o tempo todo analisando a legalidade da prestação de contas dos municípios. Nesse sentido, eu fiz um estudo que está publicado, inclusive, no portal da Câmara dos Deputados. A minha proposta era para uma discussão sobre um marco regulatório das transferências voluntárias, que, se não entrarem na nova Lei Complementar de Finanças Públicas, deveriam ter uma lei complementar própria para tratar do assunto, que viessem tirar dos ministérios toda e qualquer, ou basicamente deixar para eles uma mera conferência legal dos requisitos, que fossem normatizados os critérios objetivos para o recebimento dessas transferências, que, uma vez aprovada essa transferência, ela pudesse ser, na verdade, o dinheiro passasse a ser do município ou do Estado e não mais do governo federal, e as contas fossem prestadas aos tribunais de contas locais, descentralizando o trabalho dos ministérios de se preocuparem com a legalidade da prestação de contas e passarem a preocupar, na verdade, com a efetividade da política pública que está sendo realizada, o que não é feito nos dias de hoje. Então, basicamente, era essa minha colocação, suscitar e a minha preocupação com o pouco debate que existe hoje sobre a regulamentação das transferências voluntárias e como elas são pouco efetivas em atingir os objetivos dos programas a que se propuseram. Muito obrigado. Ok. Augusto. Aí o rapaz lá atrás. É uma curiosidade com relação à pesquisa do professor Jorge. Pareceu-me que partimos da fragmentação partidária para ver o comportamento eleitoral e a dificuldade de composição política, né? De agregação. Mas há, dentro da pesquisa, o foco nas causas, nas tendências causadoras disso, porque não se chegou à fragmentação pela fragmentação. Me parece que se chegou lá por outros caminhos, inclusive este, já da tragédia anunciada em 88, que era do movimento municipalista ter acabado com os estados. Foi uma questão de tempo. Isso já estava dito desde o início, quando deu seu estado competência meramente residual, fixando as competências no artigo 30 para os municípios, bastante clara, e para a União de forma expansiva. Mas a curiosidade que eu tenho está nesse movimento ao contrário. E em que medida hoje o cenário de fragmentação não é uma retroalimentação de tendências institucionais anteriores. Uma delas me preocupa, que eu acho que é um movimento endógeno. A gente talvez tenha tido ou chegado a esse cenário de fragmentação pela birrepresentação que temos no Congresso como colégio de líderes. Na medida em que os representantes não entram no colégio de líderes, eu fragmento poder para poder as bases internas serem fragmentadas. Eu preciso estar lá, e aí a repartição partidária me assegura cadeira lá. Eu não consegui entrar antes, quando era centralizado, e tudo funciona pela liderança partidária, pelo colégio de líderes. As poucas coisas vão acabar caindo no cotejo dos 500 parlamentares e um pouco mais. E, igualmente, nas comissões separadas, o debate ele é fragmentado, e no sistema proporcional pelas cadeiras. Então, fragmentar partido permite pluralidade quando não tem consenso de liderança, ou quando eu crio novas lideranças. Fragmento partido e asseguro uma cadeira na comissão X, na comissão Y, na comissão Z. E aí me parece também que o elemento endógeno, a regulação do processo via resolução do Senado, de como funciona o processo político de criação de legislação e etc., ele parece gerar uma tendência de alimentação da fragmentação. E eu não sei se isso está dentro da pesquisa, isso aparece no movimento de pesquisa, e isso me chamou a atenção. E uma outra questão era para a professora Celina: em que medida os sistemas nacionais, os sistemas de política nacionais, como estão desenhados, não tem que parar para dar algum fôlego aos estados. Os estados ficaram como intermediários de interesse do município para a União, repassam recursos que a União manda, faz uma triangulariza o repasse dos recursos e acaba fazendo apenas uma intermediação de política, acaba sendo uma espécie de senador do município, de todos os municípios. Em que medida esses processos de política pública hoje, como estão desenhados, em sistemas nacionais descentralizados, que num primeiro momento acho que foi muito bem visto,
talvez não tenha de ser redesenhado para, não gosto do termo, mas empoderar os estados numa situação federativa que, para ser revertida, só com um novo processo constituinte, já que a cláusula pétrea mexer nesse negócio e vai ser dificilmente, institucionalmente, muito difícil ser colocado. Augusto. Bom, boa tarde. Augusto Monteiro, representante do Grupo Financeiro do Confaz, no qual eu represento o Estado da Bahia e atualmente exerço a coordenação geral do grupo. Eu queria, ao mesmo tempo em que assim, parabenizo todo o grupo de professores, em particular o professor Fernando Rezende, mas assim, registrar do ponto de vista dos gestores financeiros a importância de participar de um debate com essa característica, com essa profundidade. A visão que eu queria acrescentar e colocar como talvez questionamento ou um ponto de reflexão é que nessa viagem que fizemos ao longo desses 2 dias, desses 3 turnos, me parece que partimos das consequências para as causas, e isso é muito inspirador, é muito positivo na leitura, no acompanhamento dessas questões. O trabalho, as apresentações, elas se iniciaram pela dimensão fiscal, pelas as contradições, as deficiências do nosso modelo federativo, do nosso modelo de gestão orçamentária. Esses são temas que nós, da área de gestão fiscal, de gestão financeira, vivenciamos todos os dias, mas, ao mesmo tempo, foi muito enriquecedor ter a oportunidade de ver uma nova interpretação que ilumina aspectos, às vezes, que passam despercebidos no dia a dia do enfrentamento dessas contradições do nosso modelo federativo fiscal. Mas, à medida que a gente caminhou até a sessão de hoje à tarde, na qual eu gostei muito das apresentações do professor Avelino, professora Celina Souza, me parece, e eu não sei, aí eu coloco assim como ponderação, como ponto de discussão, eu saio daqui com a percepção de que todo esse amplo conjunto de contradições, deficiências, limitações do nosso modelo de gestão fiscal, do nosso federalismo fiscal, com repercussão, claro, na dimensão orçamentária, ele parece refletir não mais do que a fragmentação do nosso modelo político. Não é por acaso que estados perderam um pouco de receita um pouco, quer dizer, não tão pouco, mas, enfim, tiveram uma perda expressiva de receita, mas perda essa que ainda reserva aos estados uma parcela não desprezível do bolo dos recursos públicos. Mas o país, através do seu sistema político, ele parece ter optado por um modelo fragmentado, onde, de fato, se estabeleceu a ponte aérea entre União e municípios para a tomada de decisões de implementação de políticas públicas e tendo como consequência a canalização de um maior volume de recursos aos municípios. Isso, não, na minha percepção, não seria necessariamente um problema se fosse acompanhado da transferência também de atribuições de execução efetiva das políticas aos municípios. Mas aí é que está o problema. Os municípios não parecem ter capacidade de resposta na efetiva execução das políticas públicas. Às vezes a gente costuma dizer que o problema da estrutura municipal do país é que muitos dos municípios, eles existem, eles não deveriam existir como tais. A gente sabe, é o excesso da fragmentação municipal que veio a reboque da Constituição de 88, que flexibilizou demasiadamente os critérios para a existência de municípios, e nós passamos a ter municípios diminutos, com capacidade mínima de gestão, e a consequência disso é que eles têm recursos mínimos assegurados pelos mecanismos de repartição de receitas previstos na Constituição Federal, e a consequência, obviamente, se resume em fragmentação. Fragmentação me parece a palavra que resume toda essa discussão. Fragmentação política, fragmentação da gestão, da formulação, gestão e avaliação de políticas públicas, que quase inexiste, e, por consequência, fragmentação orçamentária e fragmentação da dimensão de gestão financeira dos entes federativos. E acho que esse é o ponto que vai ter que ser enfrentado de alguma forma, porque enquanto permanece, de um lado, esse confronto, digamos assim, essa disputa de espaço político e financeiro entre União, Estados e municípios, quem perde com tudo isso é o cidadão, que tem cada vez mais políticas públicas que se caracterizam pelo desperdício, pela baixa eficácia interna, e pelo consumo excessivo de recursos sem que resultados lhes sejam entregues.
Então, me parece, assim, com isso eu encerro aqui esse breve comentário e questionamento. Eu queria ouvir um pouquinho mais do professor Avelino, na verdade. Eu saio daqui com uma percepção de que não adianta buscar soluções na dimensão fiscal, se soluções prévias não forem, de alguma forma, trabalhadas, construídas na dimensão política, com maior consciência, consciência no sentido de racionalidade na distribuição de atribuições e de recursos. Porque o que se sente hoje, e esse é um comentário assim, que eu acho que também procura dar uma síntese em todos esses temas que nos preocupam, que a gente acompanha, é que as políticas públicas, ao estarem fragmentadas, nos 3 níveis de governo, e muitas vezes também numa dimensão horizontal, porque, por exemplo, na área de saúde, o cidadão sai de um município para ser atendido no hospital do município vizinho, e etc., o que acontece é que ninguém responde pela ineficácia das políticas públicas. Esse é o ponto central. Não tem quem botar a culpa. Quando não se tem um responsável, então ninguém é responsável, então os resultados são os piores possíveis, e é o que a gente efetivamente tem. O Brasil, ano após ano, ele parece se tornar cada vez mais uma máquina mais apta a desperdiçar, a consumir, a queimar recursos públicos com resultados quase nulos do ponto de vista de eficácia das políticas públicas, que não avançam. Se colocam indicadores enganosos, indicadores como, por exemplo, o número de alunos que concluíram um determinado nível de escolaridade, mas isso é concomitante com a redução dos requisitos de avaliação para que eles cheguem lá. Então, é aquela história da enganação geral. Vamos fazer aqui a enganação, a história do modelo para inglês ver, e o país vai naufragando cada vez mais. Então, era esse o comentário, e a ponderação, a questão seria assim: o que pode ser feito no nível político para tentar, de alguma maneira, melhorar o debate e tentar, quem sabe, pena que o Tolini não está aqui, que ele fez uma defesa muito forte, né, no módulo anterior da atribuição do protagonismo da esfera política no país, trazendo dados históricos importantes, reais, sim, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, o desafio está na mão de uma classe que efetivamente teria a capacidade de decisão, mais do que ao nível dos técnicos, ao nível dos gestores, nas várias instâncias de governo. Era isso. Obrigado. Ainda? Então tem mais a Célia, depois o não. Isso, Célia, também junto com o Augusto aí na questão do grupo financeiro, representante do Estado de São Paulo. Um prazer rever meu professor Jorge Avelino, no doutorado da GV de São Paulo. A professora Celina, que eu li muito durante todo esse período, o professor Fernando. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à perda de poder dos estados. Será que essa perda de poder não estaria também relacionada à fragilidade das instituições que foram criadas para a discussão das políticas públicas no âmbito dos governos subnacionais? E aí também a incapacidade de cooperação desses governos em buscar soluções conjuntas para problemas comuns? Porque nós tivemos, neste período aí mais recente, a criação de 19 conselhos estaduais de secretários, conselhos e fóruns. Então, tem o Conselho da Saúde, o Conselho da Educação, né, o da Previdência, tem o CONFAS, que discute, aí o professor Rezende lembrou muito bem, discute ICMS, esquece do outro lado, que é a parte, né, da sustentabilidade fiscal, da parte financeira, mas discutem política pública de forma separada, sendo que estão no mesmo âmbito ali. Não existe aí um conselho, por exemplo, de governadores, um fórum de governadores, como existe, por exemplo, uma Frente Nacional de Prefeitos, como o colega colocou ali, eles vão lá unidos e querem discutir e defender os interesses dos municípios. Então, será que um pouco dessa perda de poder não está relacionada a essa desarticulação, a essa falta de coordenação, a essa falta de busca de soluções, né, de forma coletiva para problemas comuns? Seria isso. Obrigado. Vamos pedir aqui ao nossos companheiros aqui da mesa que possam, não mais do que 4 minutos cada um, refletir sobre... Não, porque as questões são tão amplas e complexas que cada um podia falar mais meia hora sobre isso. Mas, obviamente, não temos tanto tempo assim, de modo que não temos tempo para serem
Aliás, é preciso serem concisos. Tá, então vou tentar responder rapidamente. Vocês me perdoem, porque as perguntas de vocês mereciam respostas mais longas. A questão que você falou lá do Senado, você não estranha que seja discutido, o debate federativo esteja se realizando na Câmara e não no Senado? Quer dizer, uma das coisas que a gente tem com esse enfraquecimento dos estados é o enfraquecimento do Senado. Quer dizer, o local da federação é o Senado. O local privilegiado do debate federativo deveria ser o Senado, e não a Câmara, né? É uma área em que eles deveriam prevalecer sobre a Câmara, né? A outra coisa também que eu não falei é que a gente também ficou com aquela sensação tão ruim, né? Porque, não vai ter saída, a gente não tem aqui propor uma saída evidente, o mundo vai ser bom amanhã e assim por diante. Então, mas a gente tem uma coisa que a gente tem que pensar, é o seguinte: todo o processo de centralização é pensado no jeito que a capacidade da burocracia para onde eu estou descentralizando é parecida com a capacidade da burocracia da onde eu estou. O que eu quero dizer? Quando você descentraliza da União para os municípios, você está assumindo de que a qualidade da burocracia da União é igual à dos municípios. Olha, a gente fez umas pesquisas aí também sobre a capacidade da burocracia nos municípios. É um desastre. É um desastre. A implementação dessas políticas, eu não estou nem falando mais de descentralização, de ineficiência, eu estou falando da capacidade de gestão local. A implementação dessas políticas é terrível. Quer dizer, então, nós usamos aqueles dados da Controladoria Geral da União, de sorteio de municípios, e todo mundo usa aqueles dados para ver corrupção, casos de corrupção, que é a coisa mais saborosa, digamos assim. A gente foi olhar o outro lado e viu que a maioria, muito menos do que corrupção, é má gestão, é incapacidade dessa burocracia municipal. Então, nós temos um problema sério para enfrentar. Se não dá para voltar atrás, não dá para descriar município, né, como foi mencionado aqui, nós temos um sério, como é que a gente vai capacitar esses municípios para implementar o que pelo menos a gente espera que eles façam, que eles tenham uma burocracia capaz de implementar política pública. Em relação à questão dele lá no alto, claro, a fragmentação partidária ela aumentou, e esse é por isso que assustou todo mundo. Ela vinha aumentando, ela é alta. No Brasil ela sempre foi alta, né? O 8 lá que começa já é mais alto do que qualquer outra coisa. Mas ela tem aumentado e agora deu um salto. Eu acho que o que está apavorando todo mundo é que o próximo passo aí vai perder completamente o controle, vai ser tão fragmentado. Imagina um Congresso com 513 partidos, né? Claro que eu estou caricaturando, mas é algo que vai se perder o controle. Então, mesmo nos recursos que o Congresso tem, e deixa eu explicar aqui, a ciência política, o Congresso, ele tem um problema sério para administrar, o tempo. Não dá para todo mundo votar tudo ao mesmo tempo. Então, tem que ter uma ordem nas votações. Assim, por isso que, aliás, o presidente da Câmara é tão importante, né? Então, tem uma coisa. Uma desses recursos é votar coisas através de colégios de líderes, porque os líderes sentam lá, se todo mundo aprova, não precisa ir para plenário, poupa o tempo do plenário. Então, a ciência política, nos últimos anos, se dedicou a descrever muito desses processos, como é que funciona o processo decisório dentro do Congresso, e tem sido bem... Aliás, essa é uma área que nos orgulha, a gente conseguiu avançar bastante nesse processo de descrição. O que eu estou me referindo aqui é que a gente deixou um pouco de lado o que acontece fora do Congresso. Então, quer dizer, claro que todo o Congresso do mundo ele é organizado de um jeito a fazer aquele Congresso funcionar, digamos, maximizar o tempo daqueles membros. Fora do Congresso é que eu estava preocupado, é o processo eleitoral, e ele é, assim, local já há muito tempo. Até o Barry Ames, que até virou um autor maldito, né, ele já apontava isso há mais de 20 anos atrás, e a gente deixou de lado. E aí eu vou dizer uma coisa, não é só nossa... O Congresso Americano de Ciência Política tem 10 mil trabalhos apresentados. Aqui, no Brasil, quando a gente faz a reunião da nossa ABCP, é que nem torcida do São Cristóvão, sabe? Se falta um, todo mundo vai sentir a falta. Olha, não veio fulano, não sei o que e tal. Está doente. Está doente. Por que não veio? É um número muito pequeno de gente. Então, eu acho que a gente precisa tratar a ciência política com mais seriedade, né? Quer dizer, vamos tentar entender se a origem dos problemas é política, vamos tentar entender melhor. Nós estamos nos esforçando, mas, infelizmente, não tenho resposta para dar. Seria antiético eu dizer para você que eu tenho um resultado que eu não tenho. Então, é uma coisa que está nos surpreendendo, nós estamos tentando estudar, estamos vendo as razões disso fora do Congresso, né? O reflexo disso para dentro do Congresso, que quanto mais líderes para administrar é mais difícil, né? Quer dizer, então, vai tornando mais difícil a administração dessa coalizão, mas eu não tenho uma resposta para te dar, até porque nós estamos pesquisando. Em relação à questão eu acho que
voltando e respondendo também a sua questão, acho que a dimensão, e a questão da Célia, acho que a dimensão da crise hoje, o que está todo mundo preocupado e saindo desse seminário talvez preocupado, e, gente, é uma boa preocupação, pelo menos eu acho que a gente está com as perguntas certas, e ter as perguntas certas é o primeiro passo para ter as respostas, né? Então, eu acho que está preocupando todo mundo é que a gente está vendo que o negócio da crise é muito mais complicado. Não é porque o PIB ano que vem vai crescer ou vai subir 1 ou 2 ou 3%, não é isso. É que a gente está vendo que a solução de curto prazo não existe. A gente vai ter que, talvez, enfrentar coisas que a gente adiou durante algum tempo. E talvez essa seja o que está nos preocupando mais. Isso vai exigir um esforço grande de todo mundo, de pesquisadores, de operadores, de políticos e assim por diante. Então, eu acho que essa fragmentação que você estava falando, Célia, e essa a dimensão da crise que você colocou, tem a ver com isso. Acho que a gente sai daqui com aquela sensação no estômago, né, de angústia, né, porque o negócio não tem solução no curto prazo, o negócio está bem complicado, ninguém consegue ter uma resposta. Mas eu acho que a gente está, pelo menos, caminhando na direção de ter as perguntas certas. Isso, para mim, é um grande passo. Eu só queria perguntar, mas a mim me surpreendeu que toda essa agenda da chamada reforma política não tocou na questão do fundo partidário, né, que é basicamente, não só isso, como aumentou, que é o incentivo para a criação dos partidos nanicos, né? Eu fiquei muito chocada com isso, né, mas isso aqui é seu departamento. Bem, eu ia dizer a mesma coisa, como é que Estado, como é que eu não suporto o nome pacto, porque supõe uma aliança, uma harmonia, um consenso. Eu gosto mesmo da barganha, né? Do Riker, da barganha. Como é que isso está sendo feito na Câmara? Mas, ao mesmo tempo, você acaba entendendo o Senado enfraquecido. O Senado, eu já vi uma senadora dizer, porque uma senadora, eu represento os interesses dos municípios, né? Então, muito, né, ficou isso mesmo. Então, por que a pergunta, né, por que chegou essa fragilidade, né? É essa coisa, a gente não tem muita, né, não tem muito como argumentar ainda, mas eu diria que a ação coletiva dos governadores em prol de, né, sair do limbo, né, é muito mais complexa pelo grau de desigualdade dos estados, né? Ao passo que os municípios que estão fazendo lobby no Congresso são os municípios médios, são eles que têm seu representante, que todo, né, presidente desse fórum dos municípios é eleito deputado, né? Então, eles têm uma características, né, mais homogêneas que permitem, né, uma ação coletiva menos complicado, né? E os sistemas nacionais. Uma das coisas que eu fiquei, vamos dizer assim, satisfeita, vamos dizer, né, com o achado dos sistemas nacionais, é que, se a gente falou muito aqui, a regulamentação das transferências voluntárias, então, estão sem regras, etc. e tal, mas os sistemas nacionais, parece que o que funciona são as regras, né? São Paulo é o estado que mais recebe, praticamente, né, dos sistemas nacionais, quem mais recebe recurso. Rio de Janeiro, portanto, a hipótese de arrecadação própria não se sustenta, né? São Paulo é um estado governado pelo PSDB, né, e, no entanto, recebe mais recurso, portanto, a hipótese de alinhamento com os partidos da coalizão também não se sustenta. Quer dizer, o que parece que sustenta é a capacidade técnica, a capacidade gerencial, de prover contrapartida, de fazer plano. Então, esses sistemas, eu acho que, provavelmente, podem ser um caminho, né, contanto que deixe que os estados fiscalizem os municípios, controlem os municípios nesses sistemas. Queria só complementar uma coisa, Fernando, antes de passar, que em relação ao Senado, eu esqueci. A proposta de reforma política do Senado era a melhor de todas. O Senado queria diminuir o número de partidos, o Senado queria
digamos assim, reduzir e tornar mais racional todo o processo partidário. Depois a reforma esbarrou na coisa lá do Distritão, que era aquela aberração. Ali foi um dos momentos de unanimidade entre os cientistas políticos. Eu não conheço ninguém que fosse a favor do Distritão. Mas a proposta do Senado era para reduzir a possibilidade de criação de novos partidos, reduzir o número de partidos articulados, cláusula de barreira, algum mecanismo, proibir coligação, por exemplo. Não são medidas muito drásticas, não precisa mandar matar ninguém, como estavam falando aí, mas são coisas simples. A boa nova é isso, talvez com poucas medidas a gente consiga sair para uma situação melhor, né? Então, o Senado tem mais clareza, talvez, da situação atual. O Senado não está sacando o que está acontecendo e está tentando intervir nesse processo. Só um breve comentário que, enfim, revelando até minha ignorância como cientista político, mas a ideia de que seja fácil criar novos partidos, a princípio, não me incomoda muito, eu acho até boa. O que me surpreende é a capacidade dos partidos mal-sucedidos sobreviverem, né? Talvez a gente tenha, não que criar mais barreiras de entrada, mas criar algum mecanismo para que os partidos deixem de existir, né? Que eu acho que isso, enfim, talvez seja o fundo partidário. Mas o cara falou do fundo partidário. É o fundo partidário. Você ganha 1 milhão por mês, não importa se você elege alguém. 1 milhão por ano, quer dizer, você não importa se elege alguém, você tem lá dinheiro, sustenta, paga lá de meia dúzia de cara lá, mantém a sede aberta e está vivendo bem disso aí. É um bom negócio. Porque se a gente acredita que o importante são as regras, né, você diminui os partidos, já tem isso, barreira de entrada, não sei o quê. Mas se você consegue, né, numa instância que é menos complicada, o fundo partidário é o incentivo que permitiria não ter tantos. E o Supremo não ajuda, né? O Supremo sempre tem atrapalhado nessa história toda aí. Toda a restrição que o Senado procurou botar, o Supremo vai lá e diz que é inconstitucional, tem algum motivo qualquer. O Supremo não tem ajudado nisso, não. A compreensão, infelizmente, nós temos ministros no Supremo que não entendem nada do sistema político brasileiro, mas como todo mundo gosta de dar opinião, né? Política tem esse problema, né? Então, e aí eu acho que precisa, talvez, urgentemente, um dever, talvez, tarefa cívica é ensinar a política, como é que funciona para os ministros do Supremo. Não é política que todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer dar opinião em tudo. Isso muito mais aderentes à opinião do que a uma análise racional das questões. Eu, obviamente, não vou me atrever a fazer nenhuma síntese dessas discussões aqui nesse dia e meio, mas eu tinha anotado algumas coisas para fazer uma breve referência à guisa de um encerramento. Não gostaria nem de chamar de encerramento, porque eu acho que a gente precisa repetir esses debates. Há uma pausa no debate, que pode ser mais longa ou pode ser mais curta, vai depender das condições vigentes. Mas o que ficou claro? Algumas coisas eu anotei antes de ouvir o debate de hoje, mas eu mais ou menos já sabia o que ia estar na pauta das discussões, porque faz parte de um processo que a gente vem acompanhando já há muito tempo com o pessoal que está aqui na mesa, né? Então, primeiro, ficou muito claro ontem e hoje pela manhã, era metido num círculo vicioso aí que cada vez se fecha mais e do qual a gente não encontra uma saída. Quer dizer, um círculo vicioso que foi, de certa maneira, reforçado pela dificuldade que o governo vem encontrando para aprovar as medidas que propôs para dar início a um processo de ajuste fiscal. Isso, como foi mencionado aqui, na medida em que você adota algumas medidas que talvez acelere o ciclo, sejam procíclicas, ela acaba aumentando as dificuldades, a piora dos indicadores econômicos e financeiros repercute na própria dificuldade de fazer o ajuste e a solução acaba sendo a de sempre. Vamos tentar aumentar, resolver o problema, resolver, entre aspas, vamos tentar amenizar a situação via aumento de impostos. É o que está acontecendo, é o que está se dizendo e provavelmente é o que vai acontecer, né? Apesar de todas as evidências em contrário, a gente não vê no cenário nacional nenhuma disposição de um debate sério sobre os problemas e as causas estruturais dos desequilíbrios fiscais
que precisam ser enfrentados. E isso esbarra na necessidade de alguma coisa que foi mencionada aqui várias vezes, de uma disposição política para pôr na agenda esse debate e de uma liderança que se disponha a empenhar essa bandeira. Nós não encontramos ainda esta figura que é fundamental em qualquer processo de reformas estruturais e no mundo. Quer dizer, é preciso que alguém empunhe a bandeira e leve a discussão à frente, né? Enquanto as discussões se sucedem, há uma aparente paralisia. Todo mundo parece estar meio perdido, não sabe muito bem qual é o caminho que vai seguir, né? Isso, no bojo da discussão, as instituições, felizmente, demonstram uma capacidade de que funcionam, em um certo momento. O judiciário, as ações agora do Tribunal de Contas, tudo isso é uma luz nesse debate que parece estar meio perdido, né? E, por outro lado, aumenta a tensão. Porque no momento em que essas coisas começam a aparecer, repercute também na política. O que ficou claro, alguma coisa, uma frase que ficou muito famosa no passado, que foi um sociólogo conhecido aí no Marshall, que eu esqueci o nome dele, escreveu um livro com o título Tudo que parecia sólido se desmancha no ar, né? É esse, o Marshall Berman. Então, no ar de Brasília, então, tudo que parece sólido se desmancha naquela secura que é inevitável, né? O que parecia tão sólido, que era a nossa instituição fiscal, que foi criada para garantir o controle da disciplina no manejo das contas públicas, mostrou que tinha fragilidades, né? E isso também gera um ambiente de uma certa perplexidade para uns e desconforto para outros. E nós não estamos dispostos a enfrentar algumas emendas, algumas tentativas de fazer mudanças nas normas orçamentárias, como nós vimos aqui, e certamente esbarram na resistência de quem não quer fazer mudança nenhuma de um lado ou de outro, não é nem de um lado só, né? Então, isso reforça a discussão, reforça uma crise de governabilidade, onde aquilo que por anos foi cantado em prosa e versa, de que o executivo controlava a pauta do Congresso, né? Agora ficou claro que não é bem mais assim. Então, a situação aumentou, né? Isso tudo convive com um processo que nós discutimos bastante aqui hoje, nessa sessão, principalmente da tarde, né? Do enfraquecimento da federação, né? Com o esvaziamento dos estados, tudo aquilo que foi discutido agora, né? Que, por sua vez, nesse quadro de dificuldades fiscais, de novo repercute negativamente, porque a primeira coisa que se tenta reduzir, tenta controlar, é o repasse de recursos feitos a estados e municípios para sustentar uma série de políticas novas que foram criadas e que foram atribuídas à responsabilidade deles. Não é por acaso que a insatisfação das representações municipais no Brasil hoje é enorme com a situação, né? Porque você joga a responsabilidade para prestar o serviço lá, financia a construção da creche no município, depois o município não consegue fazer a creche funcionar. E aí o prefeito é que recebe na pele a pressão para... Como é que é? Não vai botar essa creche em funcionamento? E aí o dinheiro não chega para isso, né? A gente não está vendo, nesse ambiente de tensões e conflitos, ainda um momento de busca de um acordo político para compor aquilo que foi dito aqui com clareza, que deveria ser o caminho, a busca de um programa de ajuste fiscal de médio prazo. Quer dizer, numa situação de crise econômica, economia em queda, tudo isso que a gente está vendo, inflação em alta, não dá para fazer um programa de ajuste fiscal em um ano. Não dá para gerar um alto superávit primário de curto prazo, a não ser via aumento de receita, que, por sua vez, também repercute negativamente na própria economia e engendra um novo giro deste ciclo, né? Então, não há no ar ainda uma perspectiva de a gente discutir seriamente. Esse é um dos objetivos do trabalho que a gente vem fazendo. Como é que a gente avança em propor alternativas para um programa de ajuste fiscal de médio prazo. Não sei se deve ser 2025, como o Rubens mencionou, a questão está muito longe, acho que pode ser algo com um horizonte. 2025 nem está tão longe, são 10 anos, mas
No nosso horizonte político, talvez algo que fosse 2022, pelo menos a gente comemora o bicentenário da independência brasileira, né, com algo assim positivo, né? Então, eu vejo neste processo, que mistura crise fiscal, crise política, enfraquecimento da federação, um dado novo. Um dado novo que pode ser positivo, que é a insatisfação dos estados e dos municípios com a situação a qual eles se encontram. É verdade que, num primeiro momento, parecia que os municípios tinham sido beneficiários de todas as regras novas que foram criadas no processo constituinte, mas não é mais assim. Num primeiro momento, ganharam um pouco mais de receita do que os estados, mas, na soma, estados e municípios estão no mesmo lugar que estavam antes de 88. Dividem 40%, mais ou menos, da dita torta fiscal. O que aconteceu foi um enorme aumento das disparidades intermunicipais, algo que ainda não está muito bem trabalhado e nem muito bem posto no debate nacional. Mas aí, qual é a questão? É que, neste momento, se a gente muda o foco da discussão orçamentária, não é nem mudar o foco, é pôr uma luz específica na situação orçamentária dos estados e municípios, eu acho que a gente pode encontrar um caminho interessante para provocar uma discussão orçamentária, talvez bottom-up, não top-down. Bottom-up no sentido de construir um acordo que possa gerar essa situação. Veja bem, em todos os momentos da história brasileira, desde o primeiro momento da formação da independência até os anos recentes, toda vez que houve uma discussão sobre centralização versus descentralização de poder e de recursos, estados e municípios se uniram para defender conjuntamente os seus interesses. E isso, nos últimos anos, desapareceu. Estados discutem de um lado, municípios discutem do outro. E, obviamente, nada acontece com a fragmentação aí nessa nova perspectiva. Então, essa é uma questão que eu estou começando a explorar, estou querendo aprofundar essa discussão. Temos relações antigas com o pessoal dos estados, duas pessoas importantes nas questões estaduais estão aqui nesse nosso auditório, né? E vamos ver se a gente consegue avançar um pouco mais nesse debate. Eu queria expressar aqui a minha satisfação pelo resultado deste evento. A minha avaliação é que pode ser um pouco enviesada, obviamente, mas a minha avaliação é que o resultado foi bastante positivo, né? Não era a nossa proposta, nem nosso objetivo trazer aqui soluções, propostas, recomendações, mas a proposta é isso mesmo, é explorar o contraditório e juntar desse processo de escavação uma série de elementos que são importantes para a gente avançar no debate e tentar construir essa agenda, né, para o futuro. Nós não teríamos podido realizar este evento não fosse o apoio importante do BID, aqui representado pela Patrícia, né, que deu que nos deu um apoio muito importante para a realização desse evento, pela FGV Projetos, que teve uma contribuição fundamental, também não só com apoio para financiar parte da discussão, mas também com apoio importante de organizar todo esse evento, que, como todo mundo sabe, organizar um evento é algo que dá muito trabalho, né? E o pessoal da Projetos e da DICOM foram muito competentes nesse trabalho. O apoio da diretoria internacional, que também nos deu não só o apoio, mas também um incentivo para conter nesse debate. Então, nós esperamos contar com esse apoio para dar continuidade aos trabalhos que a gente vem fazendo e, obviamente, a uma eventual realização de um novo debate. Hoje em dia está muito difícil a gente fazer debates presenciais por dificuldades de locomoção, mas acho que a gente pode explorar também as possibilidades que a tecnologia moderna hoje oferece
de fazer debates por videoconferência, com participações à distância, para facilitar debates mais periódicos, debates em períodos mais curtos do que o que é possível. De qualquer maneira, acho que foi uma boa oportunidade para todo mundo também conhecer aqui esse belíssimo auditório que a FGV construiu, e que, obviamente, para encher esse auditório só popstar da Rede Globo, né? ou talvez a próxima visita do Papa Francisco, né? Porque senão, né, não dá para a gente competir com esse tipo de ajuda. Enfim, gente, eu queria agradecer de novo a presença de todos aqui que nos tiveram interesse e a paciência de ficar aqui esses dia e meio, e também algumas pessoas que certamente estão assistindo a essa nossa discussão aí pela internet. Então, espero revê-los em breve. Obrigado a todos.